Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre a CPI das bets, o fato de que o Switch 2 provavelmente não vai ser enviado pra ninguém antes do lançamento, e temos aí uma IA do Darth Vader rolando no Fortnite. E o que mais tá rolando também é que tem desconto de até 28% na Alura. Nossa, foi muito bom esse link aqui que eu fiz, cara. Vocês viram? Essa transição foi digna, viu? Nossa, foi bom, maravilhoso, cara. Então, mas é sério, galera. Até 28% de desconto na Alura, só que é por tempo limitado. A Alura é parceira aqui do The Byte, é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela tá comemorando 12 anos de história. Então esse descontão aí é para celebrar o aniversário da Alura e a gente recomenda muito a Alura porque com uma só matrícula, na Alura você ganha acesso a todos os cursos que a plataforma oferece. E daí, conforme você conclui cursos, você recebe certificados de conclusão. Vale muito a pena dar uma conferida em tudo que você pode estudar na Alura, seja para adquirir novas habilidades ou aprofundar aquilo que você já sabe, e tem aí link na descrição, QR Code na tela e o nosso cupom é THEBYTE. Bora pro episódio. Bom, pessoal, é isso aí, começando mais um episódio do The Byte falando da CPI das bets, né? Esse assunto de bets, inclusive, que a gente traz bastante aqui no The Byte, e mais especificamente vamos falar de uma personagem central de toda essa história, que é a Virgínia Fonseca. Ela prestou depoimento semana passada lá em Brasília, na chamada CPI das bets, né, como a gente mencionou, e assim, sinceramente, ela foi lá para esclarecer dúvidas de membros da CPI sobre a participação dela nesses supostos esquemas de casas de apostas esportivas, e o resultado, na minha opinião, foi no mínimo bem bizarro. Por quê? Porque lá ela fez selfie com parlamentares, deixou de responder perguntas por conta de habeas corpus que tinha sido aprovado para ela, negou um monte de acusação feita a respeito dela, de envolvimento, se ela era sócia, se não era e tudo mais, inclusive relacionada à chamada cláusula da desgraça, que eu acho que é o que mais chama a atenção, tem chamado a atenção no noticiário a respeito desse assunto, que é aquele suposto bônus prometido aos influenciadores que fazem o povo, que fizerem, melhor dizendo, o povo gastar mais. Só que, ao mesmo tempo, né, que ela negou tudo isso e tal, ela afirmou que havia sim um acordo entre ela e uma das bets, mais especificamente no caso da Esporte da Sorte, com quem ela trabalhou, e que ela ganharia sim um bônus a mais caso ela ajudasse a dobrar o lucro da casa de apostas. Isso foi algo que chamou bastante a atenção. E vamos agora já para os comentários, né, Vandé? O que você achou de toda essa história? E mais do que isso, quem que é a Virgínia aí na fila do pão, pra gente entender um pouquinho melhor antes? Então, esse assunto engloba duas coisas que a gente fala muito aqui, que nem você falou, bets e influenciadores, né? E eu realmente queria começar pela Virgínia especificamente. Em muitos sentidos, eu acho que ela é a maior influenciadora do Brasil. Não sei se necessariamente em questão de seguidores, mas são mais de 50 milhões. E eu queria entrar um pouco na Virgínia no sentido da personalidade. E não vou necessariamente comentar talvez o caráter, mas eu tenho muita dificuldade em separar a influenciadora da pessoa. De novo, não conheço ela pessoalmente, mas a gente pode ver um padrão de comportamento que vem acontecendo. Um negócio que me pegou muito especificamente sobre ela, que vai parecer também um pouco fora de lugar, mas é verdade, foi o bebê dela recentemente ficou internado. E beleza, não precisa mostrar foto dele, por favor, não precisa nada disso. E não tô nem falando isso, ela tirou 1000 fotos dele. O que ela fez depois? Ela comemorou o engajamento do filho internado com pneumonia no hospital e os stories daquela noite com um coraçãozinho, com 15 milhões de pessoas alcançadas nos stories, estavam talvez preocupados com o filho e tal. Isso tem a ver com a CPI? Não necessariamente, mas é muito sobre esse padrão de comportamento, uma isenção de responsabilidade, que aí, voltando um pouco sobre esse assunto das bets, é o que a gente fala. Eu já passei pano para criador de conteúdo pequeno que divulga isso, mas a Virgínia, inclusive você falou também, Davi, sobre a cláusula de 30%, né, que ela ganhava em relação às perdas do público dela. Ela ainda tem um clipe que ela fala, não era sobre a perda do meu público, era sobre o lucro das casas de aposta. O que é o lucro de uma casa de aposta? É perda de quem tá apostando, não tem outra fonte de rendas a não ser as perdas. Então, como que ela vai com toda a cara de pau do mundo, né? E, sinceramente, cara, essa CPI foi um circo. E se você acha que ela chegou lá com um casaco, um moletomzinho, com uma foto da filha, com um copo Stanley rosa, ela... vou tomar o meu copo, botei a boca no microfone sem querer, fazendo meme, tirando foto com o senador Cleitinho. Cara, é um padrão de comportamento constante
E, cara, deprimente, eu acho. Sinceramente, eu não consigo passar um pano pra ela. Eu evito comentar muitas coisas pessoais das pessoas, até esse exemplo do filho que eu falei, mas me incomoda muito, cara. É tudo muito planejado. E o que que ela fez depois, antes de eu passar pro Edu? Ela faz um stories falando, tô aqui em Brasília, né? Tô meio sumidinha dos stories. Qual que é o próximo story? 70% de desconto no site dela. Então, vou usar a visibilidade, né? Não vou levar a sério. Ela não respondeu uma pergunta de forma séria. Tem gente perdendo a vida, tem gente perdendo a família em relação a isso, pessoas que são expostas a ela, né? Que ela tá expondo um negócio muito negativo. Um ponto que o Edu talvez faça, mas já fez antes, que quem aposta nisso é classe C, D e E. Cara, é um total epidemia e ela é grande responsável por isso e ela não levou a sério e eu fiquei muito incomodado com isso. Então vamos passar primeiro pro Edu que a gente volta a comentar. O que você achou dessa história, Edu? Eu espero que o Brasil leve isso muito a sério. Eu já mencionei outras vezes, eu vou mencionar de novo, que a questão de o crescimento de apostas no Brasil, aposta esportiva e principalmente cassino online, esse crescimento aí vai levar muita gente à ruína financeira. Já levou. Isso vai ser um problema, já está sendo, né, um problema enorme político, econômico, vai ter consequências no sistema de saúde, que vai ficar sobrecarregado para tratar de gente que teve problema por causa de aposta, problema físico, problema de saúde mental, e vai deixar de atender quem de fato precisaria de ajuda numa situação normal em que, né, não era para você ter problemas causados por apostas, por cassinos. A gente vai ter um problema econômico. Lembra que não é só que as pessoas estão perdendo dinheiro, rasgando dinheiro, colocando esse dinheiro em aposta, em cassino. Esse dinheiro que é queimado, né, que some da economia, porque a maioria dos cassinos, eles estão tirando dinheiro do Brasil e levando para o exterior, esse dinheiro ele deixa de circular na economia, ele deixa de gerar emprego, ele deixa de circular principalmente com empreendimentos familiares, com pessoas de mais baixa renda, né? O impacto é maior. Então já vai ter uma consequência negativa enorme, já está tendo, isso só vai piorar. Então eu fico inconformado de como quem divulga esse tipo de conteúdo, né, a aposta esportiva e principalmente o cassino online, não tem conhecimento do que está fazendo, ou finge não ter conhecimento Edu, do que está fazendo. Eu vou te interromper um pouquinho aí, Edu. Desculpa, inclusive, mas assim, esse negócio de ignorância são papo de 2 anos atrás. Eu acho que talvez tem muita gente até que questiona por que a gente traz essa pauta sempre aqui. E tudo que a gente falava que ia acontecer, tá acontecendo. A gente tá vendo em tempo real as pessoas perdendo a vida, perdendo a casa. Então, e o discurso mudou, de fato, Edu, desculpa, mas o discurso mudou de... No começo era que era investimento, você lembra? As pessoas falavam com todas as palavras que era investimento. E não é mais. Não pode falar, mas o confia, vai na fé, né? Faz um caixa extra. Cara, é um absurdo. Entendeu? Não, é um absurdo, esse negócio que não sabe, desculpa, ele não cola, muito menos a Virgínia. Não, é porque assim, ignorância não pode ser desculpa nunca. Sim, e assim, eu concordo. Não sabia que a lei não permite. Meu querido, devia saber. Sabendo ou não, não devia ter feito, né? É culpado de qualquer forma. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, cara, é muito triste. Eu espero que hajam consequências muito sérias para quem foi envolvido com isso. Principalmente para quem se envolveu no passado e continuou envolvido conforme o assunto veio mais à tona. E, cara, é triste também porque, assim, prejudica toda uma comunidade. Na minha classe de trabalho, vamos dizer assim, acabam colocando todo mundo no mesmo bolo, aí a pessoa que tem integridade é considerada parte de um pacote do qual não faz, mas eu ainda acho que assim, o problema central tá levando à ruína financeira, à ruína econômica, à ruína social, à ruína literalmente de vidas também. Então, assim, tem que ter consequência, cara. Tem que ter consequência. E é bizarra a falta de integridade. Cara, essa busca eterna por dinheiro parece que nunca fica satisfeito, né? Aquilo que a gente critica sempre dessas grandes corporações, a ganância, mas a gente vê em indivíduos também, né? Bizarro, é bizarro. Até porque uma das justificativas que eu acho bizarra de dizer assim, mas por que você foi buscar enriquecer com isso em cima das pessoas que não sabem? Não, eu não fui atrás de enriquecer com isso. Eu já era rica antes por conta de um outro negócio que também pode ser problematizado se você for atrás, né? Tipo assim, às vezes vender produto da China com preço lá em cima só porque você é influenciador digital. Assim, vários outros problemas. Então, assim, parece que você ser uma empresária ou um empresário milionário
já é assim, não, eu não preciso desse dinheiro, então eu não tô fazendo nada de errado porque eu não precisaria desse dinheiro. Como se só tá errado quem usou as bets pra enriquecer. Não, quem já era rico e faz... Eu acho pior ainda pra quem já era rico. Tipo, um Mas é é muito isso. podre e o outro é mais ainda. Exatamente. Não, é exato, mas é por isso, cara. É uma isenção de responsabilidade que não cola mais, cara. E ela mesmo falou: eu sempre falo que pode jogar ou perder. Sabe por quê? Porque na progressão desse discurso de investimento pra isso, o que eles perceberam? É droga, tá ligado? Então não interessa o discurso. É que nem você pegar crack, chegar na cara de alguém e ficar balançando isso, falar: você não pode fumar aqui, mas toma aqui de graça, você tem desconto no próximo. Cara, literalmente traficante dava o primeiro gostinho de graça. É a mesma lógica, a mesma desde dinâmica. o começo, entendeu? Então vamos daqui. Você tem R$50 para investir no começo. Investir, é bizarro. Não, mas essa isenção de responsabilidade é que não cola e que tá me incomodando. Eu acho que tem muitos comentários sobre a gente, às vezes fala que a gente é muito sério, né? É engraçado. E a gente não tá aqui com esse papo de moralidade, não é sobre isso, cara. Mas assim, tá sendo tão negativo para a sociedade brasileira que você vê alguém fazer um circo disso, tirando selfie com o senador, inclusive, vergonha, né? E até a questão que eu falei da vestimenta dela, cara. Sabe a quem isso me remeteu? Suzane Richthofen. Você lembra? Claro que o crime talvez não é igual, mas a Suzane Richthofen fez uma entrevista pro Fantástico usando um casaco da Disney depois de mandar matar os 2 pais. E aí tem vazamento de áudio nessa mesma entrevista dela falando com o advogado, e eles não sabiam que ela tava com o microfone, que tava ligado, e você vê lá. E não tô necessariamente comparando o crime, mas, cara, tem gente que morre sim por causa de aposta, de cassino, de dívida com a agiota. É muito fácil encontrar, inclusive, isso daí. Hoje em dia, a internet já tá repleta. Sim, várias histórias. Muita história de suicídio associado, cara. Recentemente viralizou não sei se foi no UOL, não sei se foi, mas viralizou no Instagram, de uma moça mostrando áudios da irmã dela, se matou exatamente por conta de bets e tal. E teve outra que desapareceu por vários dias por causa de agiota, ela acho que sumiu, a gente vai botar até na tela aqui, uma doméstica tinha R$15 mil de dívida, cara. Como que uma doméstica vai ter R$15 mil de dívida, cara? Só de joguinho. E outra coisa que me chama a atenção também, que é interessante, que a gente tem que trazer pra cá também, é que assim, essa discussão, ela envolve 100% o influenciador que faz isso, envolve 100% as casas de aposta, que obviamente são, né, a fonte de boa parte desse problema, e envolve também a população, né, tipo assim, a Virgínia aparentemente perdeu cerca de 100 mil seguidores, um pouquinho mais, desde que deu esse problema aí, desde que ela apareceu na CPI das bets, mas ela tem 50 milhões de seguidores ali. Tipo assim, como é que você que tá vendo o que tá acontecendo e segue uma influenciadora como a Virgínia e que percebe que ela talvez não seja essa pessoa maravilhosa ou pelo menos inocente, né? Que às vezes ela se coloca e tal. Como é que você continua tendo interesse de seguir uma pessoa ou pelo menos questionando assim, pô, será que eu devo, será que eu não devo? Indo atrás, porque eu nem acho que necessariamente ela deveria perder todos os seguidores de uma hora pra outra, porque talvez as pessoas tenham algum tipo de vínculo emocional, não sei. Mas, pô, pelo menos você metralhar ela de mensagem, né? Nas DMs. Perguntando, indo atrás, expondo. Eu não sigo mais a Virgínia, então eu quero saber, eu quero explicações. Nada, tem gente defendendo, assim, tem gente achando que o negócio foi bacana. Isso foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Foi esse ar de leveza, como se parecesse que a CPI era uma brincadeira. Era uma brincadeira, era uma piada. Assim, não vou entender, mas assim, é até esperado de uma pessoa que talvez ache realmente que isso é brincadeira, porque ela se sente superior a isso, talvez. Mas ver esse tom de brincadeira também dos parlamentares foi um negócio que me chocou muito, assim. O cara lá que pediu pra tirar uma selfie, a relatora do processo indo atrás tirar selfie também. Mas te choca isso? Porque pra mim não é choque nenhum. Isso pra mim reflete perfeitamente o Brasil. Isso, reflete perfeitamente, cara. Não é que seja chocante. É triste. É deprimente. Deprimente, isso. Chocante, tira da gente, é zero surpresa isso. Tira da gente uma força vital, assim, do tipo, cara, o que é que a gente faz agora? Tem um vídeo, inclusive, eu acredito que você já deve ter visto, ou então, pelo menos souberam que rolou, porque viralizou, do Felca, né? O Felca pegou e analisou muito os vídeos, né, da CPI. E, cara, eu compartilho muito com o sentimento do Felca naquele momento, que é exatamente esse sentimento aí, esse sentimento, tipo assim, gente, o que sobrou pra gente como sociedade, assim? As pessoas de bem, ou as pessoas que pelo menos tentam fazer o bem, né? Vamos dizer aqui que cada um tem o seu próprio, erra aqui e acolá e tal, mas vamos dizer assim, as pessoas estão tentando fazer o bem. O que sobra? Porque quando você assiste um vídeo como esse, quando você vê esses clipes da Virgínia rindo e junto com os parlamentares sendo acusada ali
de um negócio, de um esquema milionário, bilionário. Quando você vê tudo aquilo sendo colocado num tom de leveza, qual é a imagem que isso passa pra uma pessoa que tá tentando fazer o certo? Cara, que não vale a pena, eu vou fazer o errado, porque o errado claramente tá sendo premiado aqui dentro. Então, assim, isso é um negócio que, infelizmente, o que eu tô mais consternado com esse assunto é que a imagem que tá passando, que a gente vai até discutir um pouquinho mais o efeito que isso vai trazer pra sociedade, pros influenciadores, mas a imagem que tá passando desse circo, pra mim, acabou a CPI aí, assim, sabe? Depois desse efeito de imagem, cancela tudo, deixa quieto, vamos fazer outra coisa, e pelo visto tem uma lista enorme ainda de influenciadores. Só pra vocês terem ideia, a Solange ainda vai pra lá, VTube, o Eliezer, John Vlogs, DK, Jojo Todinho, Tirulipa. Cara, imagina o Tirulipa brifado mas do olha que tem essa que lista. fazer. Não, desculpa, mas olha essa Porra. lista. Não, desculpa. Olha essa lista, cara. Falando em VTube, eu vou procurar um vídeo aí, vamos ver se a gente consegue botar na tela. VTube, né? Um dos problemas desse negócio de influenciadores divulgando o Tigrinho é porque eles usam contas demo, né? Não é conta fake, é conta demo. Então, por favor, bota aí o vídeo da VTube divulgando o Tigrinho e o CapCut aparecendo no final do ela jogando no aplicativo. É uma cara de pau de uma pessoa que foi no Big Brother, de uma pessoa que monetiza também a filha e os filhos, e aí beleza, cada um faz o que quer, mas assim, é uma super exposição. A questão que o Edu falou de cada vez mais dinheiro é que eu não entendo. A Virgínia também fez o Natal dela, é uma ostentação, é uma falta de sensibilidade. Todo mundo pode gostar de dinheiro. Cara, a gente gosta de dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu gosto das minhas coisas, eu quero pagar minha vida, eu quero me aposentar, trabalho de comissão, tô no capitalismo. E a outra coisa que o Edu falou também sobre influenciadores. Às vezes eu falo para pessoas que eu trabalho com marketing de influência, eu vejo né? Vejam, porque sim, cara, porque tem tanto influenciador idiota. Fala que você trabalha com marketing digital e depois você explica o que é, porque... Eu sei, mas então, eu falo criadores de conteúdo, mas especificamente o meu meio é marketing de influência e criação de conteúdo, que é o que eu gosto, por isso que a gente tem um debate também, para poder acionar essa parte criativa. Qual o efeito que vocês esperam que isso acabe trazendo pro mercado do influenciador digital e o que é que o influenciador digital, o criador de conteúdo, pode fazer pra tentar resolver? Porque eu tô vendo, assim, pra mim é algo parecido com o que eu, enquanto profissional de marketing, sofri quando eu entrei no mercado ali em meados de 2010, 2011, em que você não podia dizer que você era marqueteiro, porque até hoje o termo marqueteiro, ele traz um pejorativismo enorme, né? Mas eu já vejo hoje em dia a gente falar e tá tudo bem. Mas assim, eu lembro que quando eu dava aula de marketing lá em 2011, 2012, os alunos entravam na sala de aula de braço cruzado, tipo assim, cadê? Vai ensinar como é que engana o povo? E aí, ao longo do tempo, a gente foi, sabe, meio que entendendo que o marketing é uma ferramenta, tem o mal profissional, tem o bom profissional e tal. E eu tô notando que isso talvez comece a acontecer agora com a figura do influenciador digital e quem sabe até do criador de conteúdo, que pra mim são duas coisas bem diferentes. O que é que tu acha, Vandé? Então, tem um desgaste em relação a influenciadores e aí essa associação a criador de conteúdo, ainda mais porque games não levam muito a sério quem é de fora, né, coisa infantilizada. É, já tem isso. Né? E é difícil quase explicar que, de fato, um cara que nem o Edu tem substância, uma pessoa boa e um ótimo profissional. Hoje mesmo o Edu, a gente tava trocando vários áudios planos pro canal dele. Vocês dois aqui antes de gravar também estavam... É um trabalho constante, não é vou mostrar minha vida aqui e isso vai ser suficiente e aí eu vou ter meus produtos e vou vender só isso. E assim, a gente pensa também como que a gente vai se aposentar, né? Quais são os próximos passos em algum sentido de investimentos. E muita gente tem, né, o próprio produto, mas a Virgínia usar isso para vender com desconto o site dela, planejado. Olha, você vai lá e você vai ter o meme que você chupou o microfone, haha, e aí você vai estar com o negócio, e aí ó, a gente vai fazer 70%. E o próximo story da CPI é o desconto do site dela. Eu fui ver isso. Com a mesma roupa. Então, exato. Então é impossível fazer essa separação, infelizmente, e há um desgaste do mercado. E eu considero um grande acerto meu 5 anos atrás, quando no começo da minha agência eu ganhava um salário mínimo, tá? Eu fazia coisas por 3 meses eu ganhava R$300 de comissão, não fazer bet. E isso que eu conhecia a cultura, até ouvia podcast, conhecia tudo sobre bet e decidi não fazer porque é bad business também, é maus negócios, é ruim para negócio. Hoje em dia, Davi, tem mais empresa que fala, ó, não pode fazer bet, não pode ter feito bet, mas é só depois de muita repercussão. O dano tá feito. Eu acho que esse é o grande ponto. O dano tá feito. A caixa de Pandora, você deixou abrir isso numa sociedade que tá vulnerável, numa sociedade onde tem uma disparidade econômica enorme entre as classes, e a gente podia perder dinheiro com bet. Tem muita gente que não pode. E aí você tenta... Esse é o negócio de apostar, cara. Você já foi no cassino, você perdeu ou você ganhou, é uma sensação muito boa, cara. É uma sensação constante de incentivo ao vício, né?
É a mesma parte de alcoolismo, de qualquer coisa, né? E é importante destacar que, assim, empresas de apostas, pessoal, pra quem tá acompanhando a gente, que faz ali a sua aposta, a sua fezinha e tal, e acha que isso é legal, é bacana, vocês têm que entender que se a empresa de apostas cresce, significa que pessoas estão perdendo dinheiro. Empresa de aposta nenhuma cresce quando as pessoas que apostam ganham mais do que a casa de aposta, sabe? Não existe isso. Não tem outra fonte de renda. Então, se a empresa está crescendo, se a empresa está patrocinando o seu time, se a empresa está tendo dinheiro para investir em Deus e o mundo, significa que pessoas ao redor dessa empresa estão ficando mais pobres, significa, como o Edu falou, que esse dinheiro está indo embora do Brasil, significa que a nossa situação enquanto país como um todo tá pior. Então, assim, é claro que isso não vai acontecer, infelizmente, porque a gente discutiu aqui que o Brasil é um país muito ó concurso nesse sentido, mas era pra gente, como sociedade, frente a tudo isso, ter um sentimento de revolta tão grande com relação a tudo isso, com relação a esses sites de aposta, com relação a quem, sabe, endossa isso, porque, cara, todo mundo tá perdendo. Não tem uma pessoa que tá ganhando. Aliás, quem tá ganhando nem no Brasil tá morando. Ou o dinheiro nem no Brasil tá, entendeu? Então, assim, não dá nem pra você dizer assim, isso aí é inveja, eu vou atrás de ser também um empresário de bet. Meu amigo, os empresários de bet nem aqui estão, entendeu? Eles estão nas Maldivas, estão em paraísos fiscais. Eu tô falando isso porque na época do marketing digital, na época que o marketing digital era essa nova corrida do ouro, tinha muito isso, assim, você tá reclamando que a galera do marketing digital vende o que não existe, porque tinha muito cara que fazia isso, você tá com inveja, eu vou atrás de trabalhar com marketing digital também. Sim, e aí a sim, quantidade de marqueteiro digital que hoje em dia tá fazendo qualquer outra coisa que não marketing digital, porque só vende curso, não tá escrito, né? É bizarro, Isso que eu ia cara. falar pro Edu, eu não falo que faço marketing digital, porque isso é coisa de coach, ladrão de vender curso e afiliado. Putz, eu entendi. Não, é porque não pode. aqui, se eu falo um digital marketing, eles entendem que é online, tá ligado? Não, é coach. Pois é, tem esse problema aí. Eu ia usar esse exemplo do Davi, cara. Justamente eu deixo o meu algoritmo nesses coach e o que aparece? É cara estudando slot, né? Que é a roleta. O cara tá com a Zods. roleta de fundo e escrevendo coisas como se as pessoas não estão em Las Vegas há 100 anos tentando quebrar roletas. Não, mas você numa roleta que não é nem física, né? Ou seja, tem um algoritmo que pode decidir. Cara. Então, é bom, porque eu vejo os comentários desses Reels. Às vezes é um Reel patrocinado que aparece pra mim sempre. É o maluco lá com fone. Primeiro você estuda, depois você vence. É sempre umas coisas motivacional tão brega, tá ligado? E só eu acho que talvez pra finalizar, esse negócio do vício, né, de quem perde dinheiro, o maior caso que eu consigo pensar em questão que viciado em aposta é o Michael Jordan. O Michael Jordan, nos anos 90, no auge dos seus poderes, perdeu 5 milhões aqui com a Jordan, perdeu 10 milhões no cassino Las Vegas. E aí tinha justamente essa discussão, tipo assim, se ele tem o dinheiro pra perder é um problema, como que funciona? E aí é complexo, mas aí você vê até no documentário que tem na Netflix, que é muito bom, o Michael Jordan disputando e apostando com segurança do Chicago Bulls quem consegue jogar uma moeda mais perto da parede. E quem chegar mais perto da parede ganha $10. E o Jordan perde e fica indignado, depois quer jogar e cobra do segurança. Então é uma doença. Só que se você é multibilionário que nem o Michael Jordan, você pode fazer isso, né? Tipo, você não vai perder renda, mas a quantidade de dinheiro que o Jordan já perdeu é muito maior que ele já ganhou. A questão deve ser centenas de milhões de dólares que ele tá no negativo. Mas se é o que ele Mas aí gosta... entra aquela história... Também, eu não tô aqui pra defender, mas eu acho que o cassino físico você tem que se deslocar até o cassino físico. Sim, sim. E no cassino físico você vai ver as coisas acontecendo, existe um serviço lá. E dói perder de cash. Isso. Exato. Cara, o no celular, é instantâneo o negócio. Você não tem nem tempo de refletir. E quando tem o golpe, porque quem dera se fosse só a aposta em si. O problema não é só a aposta, o problema é a aposta e as acusações de algumas casas de apostas de não devolução do dinheiro, pra pessoa não poder sacar, que aí, de novo, quando o cassino é físico, você pode reclamar, você chama a polícia vai bater lá, o que é que tá acontecendo? Quando o cassino é digital, na hora que você vai atrás de resolver o problema, o cassino ou desaparece, porque ele nunca existiu, ou esse cassino não pode ser atuado, não pode ser julgado, não pode ser acusado mesmo, juridicamente falando, legalmente falando, Não tá no porque Brasil. ele nem no Brasil tá. Exato. E assim, é surreal, cara. É um negócio surreal. E assim, outro ponto importante, rapidinho aqui pra gente finalizar, que a gente comentou sobre isso e eu vi gente na internet curiosa. Conta fake e conta demo é praticamente a mesma coisa. Porque numa conta demo, você pode manipular as variáveis. É importante que o pessoal entenda isso. Mas a conta da Virgínia é demo. Sim, se a conta dela é demo, significa que eu posso, dono da casa de aposta, configurar a conta para toda vez que a Virgínia for gravar um vídeo e apertar o botãozinho, ela vai ganhar, gente.
Pelo amor de Deus, tem gente defendendo. Não, gente, vocês estão entendendo não, é conta demo, não é conta fake, é a mesma coisa. Não, mas a conta demo é um vídeo, tá ligado? Que mostra ganhando como se fosse capaz, tá Eu tô ligado? falando que nem precisa ser o vídeo, Vandep, pode ser Eu sei, literalmente pode uma ser. conta. Não, eles mexem no algoritmo pra Pronto. aquela vez ganhar, assim. E aí, exato. qual é o problema pra mim? Cara, como é que você diz isso? Num palanque ali, com senador, com deputado, com vereador, e ninguém fala nada. O pessoal fala, ah, tá, entendi. Não, o cara tava não é preocupado fake. na selfie dele, preocupado na selfie dele, né? Ele tava. Cara, é que nem quando você vê alguém que, tipo, sei lá, pode ser o Edu, o Alan, alguém, você vê o Alan Zoca, assim, aí você vê a pessoa conversando com ele, mas a pessoa parece que tá esperando, não quer ouvir nada porque ele quer registrar, ele quer a selfie, ele quer a selfie porque falou que Só viu a só pessoa, ou isso porque é fã mesmo, tá ligado? Mas só pra finalizar também, o Edu falou do cassino físico, não só tem o deslocamento, que aí beleza, né? Se a gente estiver em Las Vegas, nós três, eu falar, vamos, cada um bota $50, vamos jogar uns negócios aqui, é como se a gente tivesse ido ver um show, entendeu? A gente gastou um dinheiro aqui. E você botar cash na mesa dói mais. Eu ia pro cassino em Montreal, eu botava $20 sem carteira, né, pra não tirar, e você apostava $1 pro negócio, e quando você perdia, não dava vontade de recuperar, dava um peso, aqueles $20 doíam mais do que em qualquer outra coisa, entendeu? E o cassino também tem algumas regulamentações, né, a roleta do cassino, em teoria, não tá, se você botar lá $50 no preto pra sair preto e não vermelho, ele vai ter uma aleatoriedade lá, mas no algoritmo, gente. É um negócio, ele é mecânico, né? E É um isso, negócio é mecânico, tipo, é físico. Não tem um sistema por trás que tá ali mexendo, né? Exato, você vai jogar poker contra um cara, você vai jogar contra a habilidade do dealer lá, você vai jogar, e é isso, o blackjack, você não vai jogar contra o computador, então, é muitas coisas, tá ligado? E se o cara trapacear, é muito mais fácil de você levar um técnico pro local, o técnico abrir a máquina e ver que a máquina tá viciada, do que você olhar o algoritmo, o código-fonte de um Você tá aplicativo. falando de slot mesmo, eu tô falando dos jogos físicos de carta, por exemplo, blackjack e poker é o que se joga nesses cassinos. E só um negócio que você falou, Davi, do Felker, eu acho que o Felker tem sido um dos maiores, se não o maior anti-bet, e ele fala muito e trouxe uma visibilidade muito grande pra isso. Recentemente ele teve uma live também com 2 outros creators que defenderam, que falaram, se eu ganho 100 mil, eu aposto 5 mil, então se o cara ganha R$1.000, ele aposta 50, e não funciona assim, cara, não funciona assim. O Felker falou, você é rico, eles não são ricos, tipo, não existe isso, entendeu? E o Felker deu uma neles e é bom, cara, se você também vai deixar de ganhar essa grana, levanta essa bandeira, entendeu? Levanta essa bandeira pra mostrar pras pessoas, cara, porque Exatamente. realmente é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu tô falando pra vocês, se eu fizesse bet, eu estaria fazendo o debate de bora bora, tá ligado? Tipo, é muito, 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 muito mais dinheiro que qualquer outra publi, menos trabalho que outra publi, é só botar link de uma plataforma feia lá, né, e um tigrinho. Então, eu acho que quem não fez, e principalmente quem não fez lá, porque agora, né, que a chapa esquentou, tem muita gente pulando fora. Acho que várias subcelebridades, agora eu não faço, né? Por quê? Porque a chapa esquentou. A decisão você tinha que ter tomado lá, era só fazer um pouquinho de pesquisa, você ou teus agentes, ou quem for. Enfim, a gente falou bastante. Pessoal nos comentários que puder deixar aí o que vocês pensam dessa história toda. Galera, bora então para o Boletim Nuvem. A gente vem, obviamente, sempre agradecendo a Nuvem pela parceria, dessa vez não é diferente. Nuvem a gente recomenda muito, que tem ótimos preços de gift cards e jogos, chaves de jogos. A Nuvem é uma publisher brasileira. E se você é criador de conteúdo, confere o Nuvem Co-op, que é o programa aí que a Nuvem tem para criadores de conteúdo. QR Code na tela, links na descrição, etc e tal, vocês já sabem. E vamos falar de Switch 2 agora. Davi, apresenta a situação e depois eu tenho algumas coisas para falar. Exato, vamos falar de Switch 2. A Nintendo informou por volta aí da semana passada que ela só vai mandar unidades de review no dia do lançamento do Nintendo Switch 2, né? Tomando assim todo mundo de assalto, meio de choque. A justificativa da empresa para essa decisão é um suposto Day One Patch que vai estar saindo e que está sendo, por enquanto, preparado para o console e que vai, né, ser publicado no dia aí do lançamento. E por conta disso, a empresa quer evitar entregar nas mãos de reviewers, né, de jornalistas de games no mundo afora, para poder exatamente não ter essas reviews sendo afetadas negativamente por esse Day One Patch. O engraçado, e antes de passar a palavra pro Edu, é uma parada que eu penso muito que também tá sendo coberto pela mídia, é que não só é um problema pra quem cria conteúdo, antes que você coloque aí no comentário, tá reclamando porque ganha dinheiro falando de alguém. Calma. Eu sabia, eu ia falar. Calma. Ia falar. Segura. Não tá só sendo prejudicado jornalista de games, criador de conteúdo, mas também tá sendo prejudicado, e isso já tá saindo na mídia, criadores de jogos, desenvolvedores que estão olhando para o lançamento do Nintendo Switch 2 para poder fazer o lançamento dos seus jogos também no console e que estão sofrendo e se sentindo assim apreensivos
Porque pelo fato de provavelmente não ter Nintendo Switch 2 para ninguém no lançamento, esses jogos não vão ter a cobertura que eles mereciam. Ou seja, as pessoas, claro, os criadores de conteúdo que receberem no dia vão tentar focar o máximo possível as suas análises no console e vão deixar os jogos para depois. Então já tem gente que não é criador de conteúdo e jornalista também sendo prejudicado por conta dessa decisão da Nintendo. Mas antes de abrir para ouvir o que é que o Vandep tem a falar sobre isso também, e eu, Edu, o que é que você achou aí dessa informação assim que você soube? Quais foram as impressões iniciais aí do assunto? Me causou um estranhamento, mas não uma surpresa. Eu acho que, de fato, a maior preocupação nisso tudo tem que estar, bom, do lado do público, das pessoas terem a consciência de que elas não vão ter uma análise aprofundada da plataforma, o que eu não sei se faz sentido existir logo no lançamento, porque os consoles eles mudam tanto ao longo da vida útil, né, e vai ser tudo tão recente que eu não acho que o consumidor fica prejudicado nesse sentido. Eu acho bom que eles tenham um tratamento igual para todos, então eu não acho ruim não eles não mandarem para ninguém. Ou manda para todo mundo, ou manda para quem sempre mandou, digamos assim, ou não manda para ninguém, né? Sim, eu acho melhor do que escolher uns a dedo só, sabe? Tipo, não manda pra ninguém e tá tudo certo, sabe? Mas isso me causa uma preocupação, porque eu imagino que vai ter muita gente correndo muito e abrindo mão de qualidade e precisão de informação pra ser o primeiro a publicar conteúdo, o que não é bom. Não é bom pro público, não é bom pro próprio criador ou mídia, porque acaba se queimando, cometendo erros, porque tava na correria pra ser o primeiro a publicar conteúdo. E eu não acho que a galera de publisher devia se preocupar, porque o console vai vender bem, vai estar todo mundo aí querendo aproveitar a cobertura do console e dos jogos. A única coisa que eu acho que vai acontecer é que, diferente de quando a gente tem uma queda de embargo e a gente tem um monte de conteúdo concentrado num momento só, a gente vai ter esses conteúdos um pouco mais diluídos ao longo das primeiras semanas de lançamento do console. Mas do meu lado, tipo, eu não achei ruim a notícia, eu acho que vai ser uma cobertura muito divertida. Eu confesso que do meu lado, eu até prefiro quando é meio que assim no susto e no lançamento, quando tem um tratamento igual para todo mundo, porque eu confio muito na minha capacidade de agir sob pressão e conseguir produzir conteúdo rápido, sem abrir mão de qualidade, mas eu gosto também dessa sensação de estar junto da galera vivendo a mesma coisa. Legal. Porque eu me sinto um privilegiado quando eu recebo um jogo antecipado que eu queria muito jogar, sei lá, o Final Fantasy VII Rebirth, que eu zerei com muito tempo antes do jogo lançar. É muito legal ter essa oportunidade, mas ao mesmo tempo eu perco a noção do que é jogar com a galera, sabe? Verdade. Porque o que é novidade pra mim já é passado, sabe? Então eu gosto desse momento de curtir o console lançamento com a galera. O Switch 2 eu pretendo fazer bastante live, bastante vídeo, e eu acho que vai ser um negócio assim muito de ação e reação imediata, ao invés de eu preparar um monte de conteúdo em antecipado e não ter aquele hype da galera junto me dando força, sabe? Vandep, antes dessa notícia, os analistas estavam prevendo que o Switch ia ser o console mais vendido de todos os tempos na sua janela de lançamento ali, né? Tem gente, inclusive, levantando 13 milhões de unidades logo no comecinho. Você acha que essa notícia, o fato de não ter review do Switch assim que o console lança, prejudica esse número ou vai dar tudo certo e isso é besteira? Não, acho que não vai prejudicar, não. Até foi um negócio que a gente conversou no episódio recente, falou, pô, será que esse preço vai prejudicar as pré-vendas ou não vai esgotar? E eu acho que esgotou tudo, né? Eu acho que essa questão de console para criador de conteúdo é uma questão muito específica, né, no nosso mundo. Podendo abrir um pouco aqui os bastidores, eu conheço uns creators, ou trabalho com os creators até um pouco menores que estão tentando ver com a agência se consegue o console, mas tá difícil. O que eu consegui fazer foi para um deles que tinha comprado, falar com o pessoal do Kabum justamente para chegar no dia do lançamento, para não ter atraso para a pessoa poder produzir conteúdo. Essa questão que o Edu falou, achei muito interessante o ponto de vista dele no sentido de vai estar todo mundo no corre meio junto, né? Uma loucura de lançamento que é quase gostoso, né? Que é cansativo e o Edu também tá na fase bem cansada também, mas é legal porque todo mundo produzindo, cada um tem seu ritmo, tá cansadinho, nosso querido. Mas cada um vai ter seu ritmo, então talvez tenha gente que apresse e sair um conteúdo pior,
o Edu vai poder acionar tudo que tem, né? De editores, de roteiristas, que seja, pra poder fazer. Roteirista não, hein? Porque aí os caras vão achar que eu não escrevo meus roteiros, hein? Não, mas é verdade, você escreve teu... É que eu ia falar, o Davi ajuda com ideias em certas Isso, coisas. planejamento. Planejamento é o termo certo, velho. O Davi fala que é ele, mas é o ChatGPT que faz por ele. Não, verdade, isso é verdade. Isso aqui, inclusive, é uma IA generativa falando com vocês. Eu tô deitado agora, tá? Mas é interessante, eu acho que dá uma autenticidade criativa maior para essas semanas, né? Essas primeiras semanas. A gente falou do GTA com o nosso queridíssimo Funk, e eu fico imaginando aquelas 2 primeiras semanas, seja de conteúdo, de jogatina, gente pedindo férias, folga. O Switch não tem esse mesmo impacto, mas basicamente qualquer console novo tem, né? Um impacto. E um da Nintendo nem se fala. Então, eu tô curioso para ver o que vai sair, as lives que vão ser feitas. Será que tem gente que não fazia muito conteúdo da Nintendo antes, vai fazer agora, né? Então, fiquem de olho aí no canal do Edu e do pessoal que... Vocês acham que tem alguma chance de atrasar o lançamento desse console, ou ele vai sair mesmo na data correta, apesar Não, de vai todos os sair na problemas? data correta, mas eu imagino que quem fez pre-order online talvez não consiga receber na data do lançamento. Por isso que eu fiz questão de garantir a minha pré-venda física, porque aí eu garanto que eu vou buscar e vai estar tudo certo no dia do lançamento. E isso até me remete com o primeiro Switch, né? Porque o primeiro Switch eu fiz 2 pre-orders online pra garantir o meu, e os 2 chegaram no dia do lançamento, só que à tarde, mas pra garantir o meu, eu fui às 4 da... Tem vlog disso, tá? Nossa. Tem vlog no Pequeno Sapeca. Eu fui umas 4 da manhã pro Walmart, no inverno canadense, não era inverno, né? Mas março era bem frio, temperatura negativa, neve, e aí eu com a minha esposa na fila, ela tava grávida, a gente não sabia, e a gente ficou lá na madrugada adentro pra poder pegar o Switch o mais cedo possível. É um corre legal, eu tenho boas recordações disso. Isso. O Funk, né, que a gente tem os vídeos de buscando o PlayStation de bike, né, ele fez, eu acho que uns 3 PlayStation seguidos, não sei. Então, esse gera muitas oportunidades de conteúdo, né, mas esse negócio de comprar 2 consoles, eu conheço alguém que fez isso com o Switch 2, também pra tentar garantir. Porque é muito subestimado, cara, essa ânsia que um criador de conteúdo fica. Também volta ao que o Edu falou de Chaves. O Edu é um cara muito bem conectado, em total mérito dele, né? Seja de credibilidade, de não quebrar embargo, e de relacionamentos. O Edu gosta de fazer relacionamento direto com publisher, com marca, que manda a chave de jogo pra ele poder jogar antes. Mas é uma ânsia que você vê quando incomoda, tipo, aquele cara quebrou embargo, né? E aí eu não tô falando do Edu, alguém falando, aquele cara quebrou embargo, não aconteceu nada com ele, por que eu não vou quebrar? Então, aquela coisa, se eu tô fazendo as coisas certas, alguém tá fazendo a coisa errada, ninguém faz nada, é muito frustrante. Então, eu acho que também nesse caso do console, você pedir e não chegar no dia, é uma ânsia muito, muito grande, porque tanta coisa depende disso, né? Se o vídeo vai bem, não vai bem, aí se você vai pagar as contas aquele mês ou não. Então, eu acho que é por isso que a gente trouxe essa pauta, o Davi trouxe essa pauta. Eu achei interessante esse negócio de como funciona essa parte dos bastidores com envio de console. Eu sei que no Series S, o pessoal do Xbox mandou pra muita gente. E eles mandaram assim, com bastante antecedência também. Eu lembro que foi umas 2 ou 3 semanas antes de lançar. Eu conheço 2 desses Xbox Series S que estão quebrados. Então é engraçado. Não sei porque se eles mandaram um, mas conheço 2 que enviaram na época, os 2 estão quebrados. Estranho. Os meus que eu recebi estão perfeitos, só pra constar. Eu não vou falar quem é, mas vocês não cuidam muito bem, acho. Não tô falando que é culpa da Xbox, não, mas enfim. É que eu achei um bom ponto também, não sei se foi o Davi ou o Edu que falou no começo, de tipo, olha esses criadores de conteúdo reclamando que não vão receber jogos de graça, consoles. Não é sobre isso, é sobre o trabalho, até as ferramentas fazer o trabalho direito, gente. Então, é só isso. Eu vou falar algo que eu já falei, que soa petulante, soa estrelismo, não é a intenção. Você é. Eu tenho quase 10 milhões de inscritos no YouTube. Eu tenho mais de 1 milhão de inscritos desde 2013. Olha o tamanho do canal, cara. O cara acha que eu não vou ter o dinheiro pra investir no meu ganha-pão? Sim. Que eu vou ficar de frescura pra fazer cobertura por causa do valor de um jogo ou valor de um console? Eu acho que é um pouco de falta de visão da galera. Né? É bastante, mas é gente que fica reclamando no Twitter. As pessoas conscientes mesmo, elas sabem disso, tipo, elas entendem como funcionam as coisas. Mas sabe o que seria legal? O Edu chegar a 10 milhões e ter um canal que ele faz um programa chegar a 100 mil inscritos. Se inscreva no Debate, por favor. O Debate tá indo muito bem, eu tô muito feliz com isso. Que o Debate vai chegar a 100 mil inscritos sem eu ficar divulgando, pedindo pra galera se inscrever, e os episódios têm ido muito bem, cara. Muito bem. E por isso que eu pedi pra se inscreverem
num episódio de debate. Eu também não fico divulgando o tempo inteiro, eu faço umas divulgações mais pontuais, porque senão também vira ruído. Se você só divulga o tempo inteiro a mesma coisa, as pessoas estão acostumadas a pular, né? Então, quando você vai divulgar algo, é bom. A gente faz vários testes com debate em questão ó, de marketing, de percepção, e eu acho que tem indo bem. Bem orientado por dados. Mas se vocês quiserem que eu divulgue, depois a gente negocia. Falando de criadores gananciosos, né? Falando em criadores gananciosos, nosso Edu. E aí, para trazer um pouquinho de tecnologia aqui para a pauta do debate, vamos falar de IA, mas mais especificamente IA dentro do mundo dos games. Algo que a gente até já tinha comentado em episódios passados, né? Desse avanço das IAs, que as coisas vão começar a ficar bem engraçadas, bizarras, interessantes, tendo esse casamento de IA com a indústria dos games, meio que começou a acontecer agora com Fortnite. Por quê? Porque o todo poderoso Darth Vader tá de volta ao Fortnite, na versão original, porque tem uma versão Samurai que tava até então, até chegar essa nova versão de volta, a versão original, só que agora traz uma novidade meio Black Mirror. Como é que é essa novidade? Se você derrotar o personagem durante uma partida, na temporada atual do game, que é uma temporada focada em Star Wars, ele meio que vira membro do teu esquadrão, e aí do nada, uma IA do Darth Vader pega o nome do teu usuário, começa a conversar contigo e com todo mundo da tua equipe, e se você quiser responder por voice chat, a IA responde. E não responde com uma voz fake criada, responde com uma voz de IA do próprio James Earl Jones, ou seja, com o Darth Vader original. Inclusive, a Epic, né, falou a respeito disso, disse que a família do ator que já é falecido concordou com isso, inclusive estava feliz em ter a atuação do ator fazendo Darth Vader, vivendo para sempre dentro do universo de Fortnite. A internet está explodindo enquanto a gente tá gravando esse episódio aqui, porque aconteceu há pouco tempo antes da gravação, e eu queria saber de vocês aí, Edu, Van Depp, começando pelo Edu, talvez eu acho que tá mais, digamos assim, dentro do mundo dos games ali e tal. O que é que você acha dessa novidade, digamos assim, de Fortnite com IA de Darth Vader? Isso é bacana, não é? Quais são as suas impressões iniciais? Sabendo que a família tá de acordo, eu fico em paz com isso. Eu acho que a IA ela tem que ser usada como uma ferramenta, eu já disse isso aqui, uma ferramenta que nos ajuda. E no caso é uma ferramenta que a família ficou feliz de ver o ator de certa forma retornar pro papel dele. Deve ter ganho uma grana também pra isso, deixando bem claro, né? A Epic certamente tá feliz aí porque tá gerando repercussão e gera, né, marketing pro game, novos usuários, jogadores retornam pro game. E, cara, eu acho um uso muito interessante da IA. Eu uso IA pra fazer minhas thumbnails. Eu sempre fiz as minhas próprias thumbnails, salvo exceções, e uso IA pra facilitar a minha vida. Eu uso IA... Já usei com chat, né, para mensagem de superchat ser lida por IA, e eu acho que fazendo de maneira respeitosa e fazendo de maneira bem planejada, caprichada, fica muito legal, né? O importante é os envolvidos estarem de acordo. Então, nesse caso, eu achei uma iniciativa bem legal, bem acertada e que vai gerar muita repercussão. Tá gerando, porque a gente vê por posts que estão rolando online, nós mesmos estamos abordando o tema aqui. O que me tranquiliza é que, assim, a família está de acordo. Eu acho que isso é o suficiente. E quando você consegue de fato verificar o que está sendo feito, o resultado é bom. O que eu acho tosco é quando a galera usa IA para traduzir de qualquer jeito, gerar uma dublagem que fica com pronúncia errada, com erro de fala. Aí eu acho zoado, mas bem implementado é bacana. Importante até, antes de passar pro Van Depp, sobre isso que você falou agora, Edu, de fazer bem feito, eu já dei uma olhada no Twitter, porque é óbvio que o pessoal ia atrás de fazer o Darth Vader falar coisa errada, né? Já tem gente fazendo isso, já tem gente conseguindo tornar a IA racista, homofóbica e tudo mais, mas aparentemente, pode ser que isso mude depois, porque eles percam a mão, mas aparentemente a equipe da Epic tá em cima, e eu já peguei uns exemplos da própria conta da Epic, quando aparece um vídeo do Darth Vader falando coisa errada, embaixo dizendo assim, aplicamos um hotfix e ele não deve estar mais falando isso caso isso aconteça novamente. Então assim, a Epic tá em cima disso, né? Eu acho que eles estão inclusive num momento bem assim, vistoso, porque eles acabaram de ganhar, digamos assim, da Apple uma batalha na corte americana. Provavelmente a gente vai ter Fortnite voltando pro iOS daqui a pouco. Então, assim, eu acho que eles aproveitaram esse momento também para lançar, né, essa novidade que vai trazer um hype muito grande, mas ao mesmo tempo é uma novidade muito perigosa que pode trazer muito problema se não for bem implementada. Então, realmente, por enquanto, ela aparentemente está sendo bem implementada. Mas, Van Depp, o que você acha disso daí? Eu acho que o ponto de a família tá ok é legal, mas, assim, será que ele autorizou? Ele morreu ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter que se atentar às novas realidades. Então, talvez alguém num testamento vai ter que
que botar, não autorizo minha voz a ser replicada. Talvez você pense, eu vou estar morto, deixa que meus filhos, meus netos, que seja, continuem ganhando dinheiro com a minha imagem e minha voz. Mas, cara, o James Earl Jones fez uma performance tão absurda como o Darth Vader, e não tava vestido de Darth Vader, mas é tão icônica. A voz dele é uma das melhores vozes de todos os tempos. É que nem IA que tá tentando replicar Morgan Freeman. É mesmo? Então, eu acho que não é benéfico pra ninguém. Eu queria ouvir o James Earl Jones, a voz dele mesmo, a voz natural, e não existe mais. Então, vai ver um filme dele. E, de novo, não tô querendo só chato pra implicar com IA. É simplesmente o que eu sinto. Você pega uma das vozes mais icônicas e vai simplesmente monetizá-la num Fortnite. Não sei, não adorei. Mas também, se a família quer, se ele tinha deixado ok, se vai dar dinheiro pra família, ok. Mas especialmente por ser ele, cara, um ator de teatro clássico. Ele era muito brabo, assim. E uma voz tão reconhecível, tão forte, além dessa performance como Darth Vader, eu não sei. Eu acho que é um pouco anti-arte. E, de novo, vai ter que você ter... esse Van Damme fica implicando com essas coisas. Cara, não gosto, tá ligado? Só não gostei. Sobre IA, eu tô começando a usar mais o Gemini, né? Porque eu tenho o nosso queridíssimo Pixel aqui, e aí eles deixaram de graça. Eu nunca abri o chat GPT, mas eu fico usando o IA como o Google Assistant, né? Que vai fazer só amanhã. Aí, às vezes, eu comparo 2 investimentos, mas eu nunca pedi pra gerar um texto pra mim, pelo menos por enquanto. Eu prefiro não fazer por enquanto, só. Mas assim, até eu que trabalho sozinho, com certeza eu conseguiria usar a IA pra ser mais eficiente com certas coisas, né? Mas não sei. Cara, replicar voz. O Morgan Freeman vai morrer, então a gente vai ter a voz dele pra sempre falando coisas novas. Não é ele, velho. Desculpa, quer falar algo? Relaxa, você tá no teu direito, tipo... Pô. É que é só aceitar a opinião alheia com respeito. É só aceitar, tipo, ele não gosta, e tá tudo certo. É que eu acho anti-arte essas paradas, cara. Eu acho anti-arte. E só pra ser justo, eu tenho visto uma arte IA que tem sido engraçada, que é podcast bebê. Não sei se já viram esses clipes. É muito engraçada. É muito engraçado, porque, tipo... Disso ele gosta. É muito engraçado. Não, mas não gosto, vai ficar aparecendo. Os bebês deixaram, Van Depp? Essa é a pergunta que fica, exato, entendeu? não existe esse bebê. Falando Eles nisso, deixaram. Walter, esse pedaço aqui do episódio tem que ser bebê falando. Eu vou botar, eu consigo mandar... Não, eu mando os cortes disso, é muito engraçado, porque ele parece Não, mas não... Você não entendeu. A gente é um bebê agora. Ah, não. Não, imagina eu. Eu odeio mas enfim, eu acho que o conceito de replicar a voz de alguém eu não gosto. Mas tudo bem, fazer o quê? Cara, eu concordo contigo que replicar a voz de uma pessoa, Morta. especialmente se a pessoa tendo falecida, é um negócio estranho, é um negócio diferente. Uma das vozes mais icônicas da história de Hollywood. E é um negócio que soa mal. Mas aí, enquanto o Edu tava falando e você tava comentando também, eu fiquei pensando assim, tá, ele não deixou clonarem a voz dele por IA, beleza, o cara morreu. A nova voz do Darth Vader, ela vai ser uma voz completamente nova, ou seja, se o Darth Vader falar fino, tá tudo ok, porque é uma interpretação... Calma. Não. É uma interpretação nova de um ator que vai fazer a voz dele. Ou o ator queria fazer a voz do Darth Vader. Assim como o Darth Vader, inclusive, já apareceu em animações sem ser a voz do James Earl Jones, se não me engano. Essa voz seria uma emulação da voz do James Earl Jones. Por que eu tô falando isso? Porque eu entendo que no fim do dia seria um ator e esse ator estaria ganhando dinheiro. Não tô discutindo isso, né? Isso aí, realmente, ao mesmo tempo, tem gente trabalhando na Epic, nesse IA, e os caras estão ganhando dinheiro também. Então tem que levar isso em consideração. Mas o que me faz pensar é isso. Cara, eu acho que se você for clonar a voz do James Earl Jones pra colocar no Darth Vader do jogo, mas no fim do dia vai ser uma tentativa de imitar a voz dele, eu consigo entender melhor, eu consigo achar Tudo menos, bem. digamos assim, esquisito ser a voz do cara, porque no fim do dia, se fosse um dublador, ele estaria fazendo a imitação da voz do cara. Mas ele é um dublador profissional fazendo uma versão dele. Vamos usar o exemplo do Coringa, interpretado por Jack Nicholson, Heath Ledger, no melhor papel da carreira dele antes de morrer. E quem que interpreta o Coringa nos desenhos animados? Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars, e é a performance mais icônica. Então, um personagem que nem o Coringa pode ter 1000 vozes, inclusive o Jared Leto fez o último. Mas aí, sabe qual é o problema, Van Depp? Deve ter gente, inclusive, colocando isso nos comentários. E quando você tá falando, assim, o problema é que existe um argumento canônico de por que isso pode acontecer no caso do Coringa. Né? Porque cada versão do Coringa É uma ser... interpretação diferente, mas um dublador vai dar a interpretação dele do Darth Vader, cara. Eu sei, é uma interpretação diferente porque o Coringa, ele permite que isso aconteça, sabe? Sim, com então, certeza. Algo muito parecido, por exemplo, que tá acontecendo no mundo dos games é a voz do Mario. Né? O Charles Martinet não é mais a voz do Mario, é uma outra pessoa a voz do Mario, mas o que ele faz é uma imitação praticamente da voz do Charles Martinet. Tipo assim, se você não sabe da história,
parece que é o Charles Martinet ali. Então, assim, esse argumento do, tá, mas é um ator fazendo uma interpretação... É uma interpretação do que ele acha que é aquilo. E tudo bem, talvez o briefing emule 100%. Emule, tenta chegar o mais próximo possível. Eu ainda prefiro ver um dublador tentando chegar o mais próximo possível do James Earl Jones do que ver um IA me replicando a voz dele. Eu entendo. Tem muita gente com voz grossa aí que sabe falar, tá ligado? Tipo... Eu entendo. Do ponto de vista de dar emprego pra essas pessoas, eu concordo plenamente com você. O Coringa, cada um dá a sua versão daquele personagem icônico. Tudo bem que o Darth Vader não tem isso necessariamente. Não tem, exatamente. Mas é legal ver, Então vamos ver. É que ele não vai ser um personagem que vai ser usado nos filmes mais, eu acho. O Edu tá rindo. Fala, Edu, o que foi? É impressionante que vocês não sejam casados. Oxe. Mas a gente concorda com a maneira das coisas. É verdade, A gente só dá opiniões, Qual o nome do programa, né? Debate? É isso. Inclusive tem gente que demorou pra perceber que era um trocadilho com debate, mas tudo bem. Oi? Tem gente... Caralho, Não, é um trocadilho? É um trocadilho? É um trocadilho. Se ele soubesse que quase foi chat point, né? A gente quase fez chat point. O que você prefere, gente? Debate ou chat point? Eu acho que debate vai ganhar. Vai ser a enquete desse episódio. E tem gente que zoava. Quando eu falei debate pra uns caras, tipo um Hayashi, ele... meio brega. Aí eu falei... Aí depois ele falou, é trocadilho, engraçado, gostei. Falei, então você é burro. Hayashi, seu burro. Burro. Desculpa. E galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu particularmente achei que ficou bem divertido e foram discussões, assim, bem interessantes. E é que a gente começou com CPI, viu? E olha que eu não perguntei sobre gorila contra 100 homens dessa vez. Pois é. Então, assim, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever, os que notarem que não estão inscritos aqui no canal. Tamo junto. Obrigado pela atenção de todos, galera.